Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora as atividades da tarde do nosso seminário Elementos e Sociedade, com o painel número 2, Amazônia, propostas concretas para um desenvolvimento efetivamente sustentável, com o enunciado do ministro Paulo Roberto Haddad e, como debatedores, Paulo Afonso Romano e Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas. Eu vou tentar resumir algumas das principais teses do último livro. O livro já anunciei hoje de manhã, Colapso dos Ecossistemas no Brasil, uma perspectiva histórica. O livro é muito inspirado no material técnico que deu origem aos princípios do desenvolvimento sustentável do milênio, os 17. Então, antes de chegar aos princípios, às diretrizes, foram produzidos muitos livros técnicos por cientistas, biólogos, etc. Então, isso foi colocado numa coleção de 4 volumes. E é inspirado também na encíclica do Papa Francisco, chamado Laudato Si, de setembro de 2015. Ele teve o apoio de 110 cientistas especializados. Então, a primeira observação que a gente faz é o seguinte, é que o Brasil passa por uma crise social e por uma crise ambiental. E, segundo a encíclica, a crise social e a crise ambiental são faces do mesmo problema. Isso é uma coisa importantíssima. E eu vou mostrar isso com o caso brasileiro. Ao estudar o ciclo do pau-brasil, onde os portugueses extraíram 70 milhões de árvores da Mata Atlântica, depois o ciclo do açúcar, do café, da extração de madeira, chegando até a araucária, nós chegamos hoje a ter 8% de Mata Atlântica com biodiversidade original. Na região da araucária, menos de 2%. Então, algumas regiões conseguiram recuperar a biodiversidade e a vegetação. Muitas outras não. E o que aconteceu com as regiões que ficaram ecologicamente degradadas? Elas se tornaram áreas economicamente deprimidas. Uma área economicamente deprimida é que tem uma produção per capita muito baixa, um grau de empreendedorismo pequeno, muita pobreza, muita desigualdade, desigualdade social, desigualdade no campo e na cidade. Onde que estão essas áreas? Elas estão no semiárido do Nordeste, no sertão e no Agreste. Elas estão no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri e no Vale de São Mateus. Elas estão em 4 micro-regiões do Vale do Rio Doce e descem para algumas cidades da Zona da Mata, como foi mencionado hoje aqui. São mais ou menos 1.800 municípios. O que eles têm de comum? O processo de degradação do ecossistema. Como não conseguiram recuperar essas áreas, ou com reflorestamento, ou no próprio tempo recuperar a vegetação, elas são áreas que sobrevivem
graças às políticas sociais compensatórias do governo federal e graças às transferências fiscais do governo federal. Em média, no estudo que nós fizemos, 60% das famílias dos municípios nessas áreas vivem debaixo de uma política social compensatória. Bolsa Família, Lei Orgânica de Assistência Social, que dá um salário mínimo para o idoso ou para o deficiente físico, e a Previdência. São milhões de pagamentos que se fazem entre o dia 1º e dia 5, e são transferências de renda. E as prefeituras? Como não se produz pouco, como a circulação de bens e serviços é inexpressiva, ela vive de transferências federais. Então, é o seguinte, as prefeituras chegam a ter 80% dos recursos que entram no caixa do FPM, da transferência de saúde e educação, e outras transferências menores. Agora, é interessante que é o seguinte, a sociedade brasileira está pagando pelo que ela fez no passado. Ela destruiu o potencial econômico dessas regiões. Os rios estão assoreados, a fertilidade do solo foi embora, os microclimas são desfavoráveis à agricultura, etc. Então, esse problema é um problema realmente delicado. Ele aparece também já nos municípios da Belém, Brasília, no estado do Pará, que provocaram seu desmatamento. Se você pegar os indicadores de desenvolvimento humano e pegar os indicadores de desempenho fiscal, são todos sofríveis. É a mesma situação, sobrevivem de mesada do governo federal. Esse é um custo muito importante. Por exemplo, em Minas Gerais, se nós pegarmos a rodovia Rio-Brasília, do lado direito para cima, fica o Nordeste, o Norte, o Vale de Jequitinhonha, Mucuri e as microrregiões do Rio Doce. Resultado, nós temos o que a gente chama dualidade espacial de desenvolvimento. Porque no outro lado está o Noroeste, com o Cerrado, está o Alto Paranaíba, está o Triângulo Mineiro, Minas e boa parte desenvolvida da Zona da Mata. Isso significa o seguinte, que você tem que permanentemente crescer em dobro na parte desenvolvida para a média do Estado crescer. E, de fato, desde 1985, a nossa taxa de crescimento é igual ou menor que a taxa brasileira. E o nosso PIB per capita é 10% menor do que o PIB per capita brasileiro há 20 anos. Então, é uma população, é uma região, é um recurso natural que soma pouco ao desenvolvimento do Estado. Bom, então esse é um problema, quer dizer, quando você usa predatoriamente a base de recursos naturais e não faz uma política de recuperação, conservação ou reabilitação, a longo prazo, a região vai empobrecendo. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, que eu trabalho no meu texto, é o seguinte. Vamos pegar o presidente da República, vamos pegar a chamada os agricultores tradicionais, vamos pegar os madeireiros, vamos pegar os prefeitos da Amazônia. Qual a concepção de meio ambiente que esse grupo diferenciado do madeireiro, extrativista, até o presidente da República tem do meio ambiente? Como é que se forma na cabeça dessas pessoas uma concepção
que vai determinar o modo delas agir. Então, no meu livro, eu faço uma pesquisa de história do pensamento econômico. Eu vou lá nos vários economistas e vejo onde que apareceu a questão da relação homem-natureza. Os autores clássicos, aí nós incluímos Adam Smith, Stuart Mill, Ricardo, Malthus e o próprio Marx, eles não separavam na análise dele a atividade humana e a natureza. Por exemplo, o David Ricardo, ele dividia a sociedade em 3 classes: os proprietários da terra, os trabalhadores e os capitalistas, os trabalhadores e os proprietários de terra. E fazia um jogo em torno da natureza. Como você tinha que produzir alimentos para a população, você usava as terras melhores, o recurso natural de melhor qualidade. Aí a população crescia, você precisava de mais alimentos, você passava para as terras inferiores, até que você chegava a utilizar recursos naturais de pior qualidade. Então, nesse sentido, o preço de mercado do alimento era determinado pelo custo mais alto, que é a terra de pior qualidade. O que acontecia com as outras terras de melhor produtividade? Elas geravam um sobrelucro que era apropriado pelo proprietário da terra. Então, eles, ao analisar a distribuição de renda, a produção, não separavam natureza e atividade humana. É uma coisa interessante. Em nenhum momento houve essa separação. Eu procurei examinar o que aconteceu com o meio ambiente nos países do leste europeu quando caiu o Muro de Berlim. As Nações Unidas, no PNUMA, Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, foi para lá e ficou horrorizado. Rios poluídos, matas destruídas, a poluição do ar das grandes cidades, enorme. Aí eu perguntei o que o Marx pensava do meio ambiente. Também, então, fiz uma pesquisa sobre o que o Comissariado Geral do Plano pensava sobre o meio ambiente. Vamos voltar aqui para o nosso caso. Como que as pessoas pensam o meio ambiente? Eles pensam o meio ambiente da seguinte maneira: a história começa com os economistas neoclássicos, que são os fundadores do pensamento da Escola de Chicago. Primeiro, eles não consideram classe social, consideram o indivíduo tomando decisão, fazendo análise custo-benefício do que ele vai fazer. Eu compro isso ou não compro? Se eu comprar, o custo é o preço. E o benefício é o consumo. Eu faço um investimento ou não? Se eu investir, eu tomo um empréstimo ou gasto minha poupança. E o benefício? Projeta o rendimento. Está sempre fazendo esse cálculo. Então, se o indivíduo faz análise custo-benefício das decisões, é preciso que ele considere, aí já vem o Alfred Marshall, as externalidades, aquilo que ele faz e que bate nas outras pessoas. Ele compra camarão, consome camarão e joga a casca no lote do vizinho. Ele vai produzir um produto químico, pega o resíduo e joga na bacia hidrográfica, chamado externalidades. E foi assim que os economistas começaram a pensar no meio ambiente. Hoje, o pensamento é o seguinte: você está em frente à Amazônia, um dirigente público qualquer, e fala assim: aqui está um mega almoxarifado de recursos naturais. Aqui tem ouro, aqui tem madeira, aqui tem peixe, aqui tem minério de ferro, aqui tem açaí, tem frutas, tem tudo. Então, almoxarifado, você vai lá e busca.
Se não tiver legislação, você usa como um almoxarifado livre, como se fosse um bem livre. Isso é um grande problema, porque um autor chamado Garrett Hardin falou o seguinte: nós temos a tragédia dos bens comuns. O que é a tragédia dos bens comuns? É quando cada indivíduo usa o meio ambiente dentro da sua lógica de custo-benefício e que muitas vezes contraria o interesse da sociedade. Como exemplo, ele pega o Mar de Aral, da Ásia Central, que era o maior lago, ou mar, de água salgada. Aí um grupo tira água para irrigação, o outro para energia, o outro para pesca, o outro para lazer. Depois de anos, secou o lago. Então, isso chama destruição do meio ambiente. Então, é a tragédia dos bens comuns. Cada um usa como bem quer. Quer dizer, olha, ali está o Rio São Francisco. Eu jogo o lixo da cidade, eu jogo o esgoto da cidade, eu jogo o dejeto químico da minha fábrica de cimento. Ou senão, eu saio com o meu carro e emito CO2. Eu emito CO2, né? Bom, o problema é o seguinte, é que esse modo de lidar com o meio ambiente nos levou a essa situação que nós estamos. A exaustão de alguns recursos naturais, a pobreza nas áreas degradadas e a necessidade que você tem de ter políticas para resolver esse problema. Para ir um passo à frente, o principal progresso que nós estamos observando é no sistema de contas nacionais da ONU. Em 1929, começou a grande crise no mundo, em vários países. E o Keynes ficava muito angustiado em saber o que estava acontecendo, de fato. Às vezes ia notícia de uma cidade que estava aumentando o emprego, outra cidade estava desempregando, a pesca estava melhorando, mas as fábricas estavam fechando. Então, eu preciso de indicadores agregados, sintéticos, que me digam o que está acontecendo com o meu país. Aqui no Brasil, às vezes, por exemplo, estava em plena crise, havia uma desvalorização cambial, o turismo externo aumentava, os aeroportos ficavam cheios de gente, e aí o jornal perguntava, crise? Qual crise? Né? Bom, então, foi criado o sistema de contas nacionais, onde, então, os países começaram a calcular o PIB, o consumo agregado, o investimento, a exportação, a importação, o índice de custo de vida, visão macroeconômica, aí nasce a macroeconomia. E esse sistema foi sendo implantado em vários países, até que a ONU fez uma grande mudança e fez um sistema integrado econômico ambiental. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. A natureza é um ativo. O que é um ativo? Ou um capital? É tudo que presta serviço ao longo do tempo. A máquina produz o tecido. O professor é um capital intelectual e presta serviço na sala de aula. As organizações são um capital institucional. A empresa Bayer é um capital institucional que produz e presta serviço para a sociedade. E a natureza? Aí vem o seguinte, a natureza presta serviços. Ela presta 4 tipos de serviços. E primeiro, serviço de provisão, que é alimento, minério, peixe, todos os bens que a natureza fornece, madeira, energia, etc. Água. Bom, tem a segunda provisão,
a segunda serviço da natureza, serviço ambiental, que é serviço regulatório. Ela resgata CO2, ela filtra a água, ela poliniza a produção, etc. E, às vezes, as pessoas não pensam nisso. O Einstein dizia, se nós não tivermos a polinização durante 4 anos, a humanidade desaparece. Então, são serviços que ela presta. Terceiro, serviços culturais. Serviços culturais são serviços de bem-estar. Por exemplo, estava em São Roque, de Minas, e vi chegar 800 visitantes de São Paulo para visitar a nascente de São Francisco. E os mineiros indo para o mar. Então, a natureza presta bem-estar cultural, o budismo cultiva as montanhas, etc. E tem o habitat de fauna. Flora, fauna e flora. O habitat. Então, a natureza está prestando serviço. Quando eu vou no Sudeste e observo um incêndio numa montadora de 4 bilhões de reais, o capital nacional diminuiu de 4 bilhões de reais. Agora, pelo novo sistema, se houver uma queimada na Amazônia, equivalente em hectares a 4 bilhões de reais, o capital nacional caiu de 4 bilhões de reais. Então, se você for ao Haiti, você vai ver que não tem capital natural. Você vai ver que o capital natural do estado da Amazônia é maior que o capital de todo o Nordeste. Que o Vale do Ribeira, em São Paulo, que é considerado uma área economicamente pobre, é mais rico do que, provavelmente, a região de São Carlos. É métrica, é conceito. Toda vez que você derruba uma árvore, você está derrubando um capital nacional. Toda vez que você polui um rio, você está diminuindo o valor do capital nacional. Por quê? Tem vários serviços que ele prestava e que não presta mais. É como uma máquina emperrada. Então, é preciso, então, para que a gente possa resolver alguns problemas, atribuir valor à natureza. Eu vou contar 2 casos para vocês. Primeiro, o seguinte, a Rio Tinto, uma empresa australiana de mineração, tem uma reserva de bauxita na Calha Norte, a região que os militares criaram no norte do Brasil, fronteiriça. E eles fizeram um projeto de 4 bilhões de dólares para fazer a mina, a ferrovia e o porto. Pediram a licença ambiental. Aí começou uma batalha. 15 prefeitos que iam ser beneficiados queriam o projeto de qualquer jeito. Por quê? Renda, emprego, aumenta a arrecadação e serviços de infraestrutura. Chegava de graça para eles. A hora que você me disse a idade escolar da população pós-mina, ela saía de 8 anos para 16 anos por causa dos pós-doutores que estavam na mineração. Então, as cidades ganham. Aí vem os movimentos ambientalistas, não, e o governo só vai por cima do muro. Fica indeciso. Resultado, engavetado o projeto. Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, o maior projeto de investimento da Vale, o Apolo. Mas ele era em Caeté. Tinham 5 mil jovens desempregados, porque tinha sido fechada uma fábrica de tubos de ferro lá, com a chegada da tecnologia da Mannesmann. Aí a Vale investiu, o maior investimento dela no quadrilátero ferrífero. Começou a polêmica entre ambientalistas, querendo preservar a Serra da Gandarela, e os prefeitos fazendo força. O governo, nessa hora,
fica distante, engavetado o projeto. Então, a minha percepção é que nós temos que encontrar uma métrica para resolver esses problemas, um modo de discutir os valores que estão na mesa. Qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte, que o valor da natureza, ele não é um valor só de uso. O valor de não uso, por exemplo, as nascentes da Gandarela alimentam o sistema de abastecimento de água da região metropolitana. A Mata Atlântica faz o resgate do carbono. Ela mantém a fertilidade do solo. Então, são coisas que não são de uso direto, são de uso indireto. Tem um valor de opção. Imagina se a sociedade de Araçuaí soubesse como era rica, em 1960, a região que eles moram, do ponto de vista da natureza. Só para um exemplo, em 1960, entre Muriaé e Valadares, era coberta de Mata Atlântica. Depoimento de todo mundo. O Rio Doce era razoavelmente navegável. Uma vez eu estava, o doutor Eliezer, subindo a escada do Palácio da Liberdade, ele pôs a mão assim, no corrimão, que era esse corrimão foi feito na Bélgica e trazido para Belo Horizonte, há mais de 100 anos atrás, pelo Rio Doce. Então, é o seguinte, à medida que você vai degradando o meio ambiente, as funções vão desaparecendo. E não tem jeito. Se você colocar na mesa esse grupo, não tem jeito de resolver. Um está olhando o valor futuro, o valor de legado, o valor de opção, o outro está olhando só o valor de uso. Nesse momento, a gente tem que reconsiderar o papel do Ministério Público, dos movimentos sociais e das organizações governamentais. Elas têm representado o chamado valor futuro da natureza na mesa de negociação. O professor Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, dizendo o seguinte: você não resolve o problema do meio ambiente só com o mercado, porque a demanda das gerações futuras não estão no mercado. Você tem que, então o que você tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, tem que avaliar tudo. O rio, quanto vale um rio? Tem jeito de avaliar? Tem. Ou você olha quanto custou recuperar o Tâmisa, ou senão você vai lá na Fundação Renova e pergunta quanto vocês estão gastando para revitalizar o Rio Doce. Tem preço. Quanto custa preservar uma nascente de rio? Então, hoje tem jeito, tem tabela de preço para cada serviço ambiental. E, para mim, o que é importante é o seguinte, que é possível, você tendo valores na mesa, você tomar decisões. Por exemplo, chega um produtor que quer produzir 10 hectares de soja na Amazônia. Muito bem, aí você faz o cálculo. Qual o valor que vai ser destruído de ativos e serviços ambientais? Qual o valor que vai ser criado? Custo-benefício. Ou se não, você coloca no custo de implantação do projeto o custo da mata destruída e vê que a taxa interna de retorno é negativa. Entendeu? Então, é preciso que a gente tenha possibilidade de subsidiar a mesa de negociação. Aí, então, você diz o seguinte, Rio Tinto, você vai fazer sua mina, sua ferrovia e tal. Você vai destruir tantos 1000 hectares de Mata Atlântica. Você vai produzir
10 vezes mais isso, plantar em área degradada. Ponto. Porque, novidade, não, a Noruega faz isso. Vários países fazem isso. Então, não adianta você chegar e falar que aqui é um almoxarifado, pode queimar, pode tirar ouro, pode extrair, pode pescar. Não é assim. Isso é um comando de destruição da natureza. Então, aí, nós entramos numa outra questão. A agricultura brasileira, ela é dual. Depois da Revolução Verde, liderada pelo ministro Paulinelli, o agronegócio trata a sua fazenda, a sua propriedade, como capital. Ele sabe que aquilo lá tem que ser útil para ele, para o neto, para o bisneto. Então, ele não vai secando nascente, ele não vai desmatando o morro, ele não vai fazendo qualquer tipo de intervenção. Eu acho, então, o seguinte, eu escrevi sobre isso, que é preciso, a imagem do agronegócio está sendo totalmente desgastada internacionalmente pela agricultura, do desmatamento, da mão de obra semi-servil, do desrespeito à lei, etc. Então, é preciso que você tenha um certificado de origem na produção agrícola. E a França fez isso. Quando começou a produzir vinho muito vagabundo, champanhe, Bordeaux, e aí vai. E nós temos que fazer assim, queijo do Cerro, queijo canastra, café do sul de Minas, óleo de soja de Primavera do Leste, do Centro-Norte. É a forma de você diferenciar no mercado. Por quê? Porque é muito difícil, na cabeça do pessoal que tem a concepção do meio ambiente como um mega almoxarifado de recursos naturais, ou um mega lixão onde você põe os resíduos de consumo e de produção, mudar essa ideia. Então, há uma estratégia que deve ser usada pelo agronegócio, que tem uma percepção clara que ecologia integral. Ele olha a propriedade dele, eu tenho aqui máquina, capital físico, eu tenho mão de obra qualificada, capital intelectual, eu tenho minha organização, capital institucional, e tenho meu capital natural. Esse é o patrimônio dele. É essa que chama ecologia integral. Tá certo? E essa percepção, ela é prejudicada por essa agricultura primitiva, essa agricultura tradicional. Eu conheço bem a região. Quando o território de Rondônia virou Estado, eu participei do serviço de consultoria para organizar o novo Estado. Morei lá. Quando a OEA quis fazer o Programa de Desenvolvimento Integrado do Araguaia-Tocantins, eu visitei muita região. E repare bem, a gente não tem que falar, os produtores eram os idiotas, não, era a ideologia da época. Não foi a ideologia da época que fez a queimada, estragar os rios da Europa? A gente tem que estar atento ao seguinte, quando há renovação de ideias, você não tem que jogar pedra no passado. Eu lembro que em 85, lá no Prodiat, eu fui em Imperatriz, tinha uma agência de desenvolvimento do Araguaia-Tocantins, uma das condições para o sujeito ganhar a terra é desmatar 50%. Era a filosofia da época. Então, nós temos agora que marchar noutra direção. Noutra direção. A curto prazo, a melhor estratégia para o agronegócio é a certificação de origem. Essa é fundamental. Porque você pode chamar uma missão da Alemanha e visitar o sul de Minas e ver como é que se planta café.
Você pode chamar uma missão da Rússia e ver como é que é a carne que se faz no Mato Grosso. Por quê? Porque enquanto a gente está falando aqui, os concorrentes estão minando a mídia internacional com a contra-notícia. Então, isso é importante. Agora, o último ponto que eu quero tratar é o ponto mais delicado. Essas questões que eu estou mencionando são questões de desenvolvimento de médio e longo prazo. Por exemplo, quando eu falo sobre as regiões economicamente deprimidas, que foram degradadas ambientalmente, eu tenho que destacar o seguinte: na Constituição de 88, se preveu as políticas compensatórias, previu LOAS, previu várias políticas. E se não houvesse essas políticas, nós teríamos um recorte de pobreza africana no Nordeste, no Vale de Jequitinhonha. Provavelmente, o semiárido podia ser a República Democrática do Congo. Provavelmente, o Vale do Mucuri podia virar Gana. Então, essas políticas foram essenciais para você manter a paz no país, para manter o nível mínimo de consumo das necessidades básicas da família. Eu viajei muito, aí fui lá em uma cidade, no Mucuri, chamada Pavão. Eu encontrei com o sujeito, eu falei, como é que é a sua situação aqui? Aí eu falei assim, eu ganho o salário mínimo da Previdência. Aqui eu sou classe média. Por quê? Porque ele, com o salário mínimo, que nos últimos anos aumentou 60% acima da inflação, atende suas necessidades básicas. Então, isso significa que aquele fluxo migratório das áreas pobres para o Sudeste, quando começou a industrialização do Sudeste, os migrantes nordestinos, não existe mais. Porque é uma forma de você... Em outras palavras, sempre que você provoca um dano ambiental, você gera um problema social que tem que ser pago pela sociedade de alguma forma. A não ser que houvesse aqui uma sociedade neomalthusiana, que deixa o barco rolar. Não é o nosso caso. Bom, então, só para pegar um assunto mais delicado, assim, esses assuntos se resolvem, esse problema da pobreza que vem lá de trás, problema da ocupação do cerrado, é longo prazo. Você tem que planejar, tem que criar instrumentos, tem que implantar, tem que conscientizar, tem que criar uma classe produtora. E o Brasil deixou de fazer planejamento de médio e longo prazo há muito tempo. Muito tempo. Faz papel, faz o plano de educação, faz o plano de saúde, plano de ciência e tecnologia, mas cadê a solução? Cadê o instrumento que vai usar? E agora, a novidade é que nós incluímos nas questões da política de curto prazo a questão ambiental. Então, como é que eu estou vendo a situação? Os 3 últimos ministros da Fazenda, inclusive o atual, vieram do mercado financeiro. A cultura do mercado financeiro equacionar o problema da insolvência financeira do país para que não haja problemas fiscais lá na frente. Excelente. Mas não é esse só o problema. Então, você faz uma política de curto prazo e não faz uma política implementável de médio e longo prazo. Resultado, vamos pegar o último quinquênio. O resultado positivo, a inflação está sob controle. Resultado positivo, há sinais que nós vamos controlar a insolvência financeira com a reforma da Previdência. Ponto positivo. Ponto negativo. Nesse período foram 2 milhões de brasileiros a mais na pobreza por ano. Crescimento econômico per capita, 0.
empobrecimento da classe média. E, com os cortes e contingenciamento do orçamento, a qualidade do serviço público deteriorou. Então, hoje, por exemplo, pegar a saúde, nós temos aqui um problema delicado. Para um grupo da população, nós temos hospitais, médicos, equipamentos, tecnologia de primeiro mundo. Para o montante da população com empobrecimento da classe média, houve uma pressão de demanda em cima do serviço de saúde e uma pressão de escassez de recursos no orçamento público. Então, aquelas filas, aqueles casos que todo dia aparecem, saúde e educação. Então, nesse caso, nós temos como ponto final recompor o planejamento de médio e longo prazo do país e tirar essas questões de pobreza, de meio ambiente, desigualdades, da agenda de curto prazo. Porque no curto prazo, de curto em curto prazo, estaremos todos mortos. Muito obrigado. Prazer em convidar o nosso parceiro do Fórum do Futuro, do Instituto Escolhas, para fazer a apresentação dele. É o Sérgio. Bem, boa tarde. Queria agradecer a magnífica exposição do ministro Paulo Haddad. Essa proposta, ministro Paulo, tenta dialogar exatamente com o que o senhor colocou, porque a grande questão é como é que a gente soluciona todos os problemas que o senhor colocou? Como é que a gente dá valor de uso, não só olhando o uso momentâneo, né, do momento, me desculpe o pleonasmo, mas olhando exatamente esse valor de uso futuro que o senhor colocou, que é exatamente o papel que nos compete fazer do ponto de vista de sociedade, que é, por exemplo, aquilo que procura fazer o Instituto Escolhas. O Instituto Escolhas, ele desenvolve estudos sobre meio ambiente e economia. Ele foi criado exatamente procurando suprir, ministro Paulinelli, essa ausência de dados para que a interface entre a questão econômica e a questão ambiental pudesse se fazer pelas evidências e não necessariamente pelas opiniões. Opiniões podemos ter todas, mas as evidências é que permitem superar as diferenças no diálogo. Senão, o diálogo só serve para reafirmar os pontos de vista e não para chegar a alguma possibilidade de entendimento. E nós vimos nessa discussão sobre a Zona Franca de Manaus uma oportunidade de propor exatamente uma diversificação da atividade econômica do Estado, que é altamente subsidiada em função das transferências federais que são feitas para o Estado. A Zona Franca, aproximadamente, recebe 20 bilhões por ano de isenções federais, fora os 10 bilhões que são feitas pelas renúncias estaduais. Então, nós estamos falando de 30 bilhões de reais por ano. Boa parte desse custo é para fazer exatamente a transferência do insumo que é produzida no centro-sul do país para lá. Então, nós temos uma ineficiência, digamos, do ponto de vista de alocação de recursos, é muito forte, porque o insumo não está lá. Então, você tem que transferir. E aí nós temos um problema. A Zona Franca foi feita para estimular o desenvolvimento regional, mas a maior parte dos empregos que ela propicia não estão na região, estão fora. Ora, se o insumo está localizado em São Paulo e no Rio, é lá que o emprego vai ser estimulado. E nós procuramos fazer isso, ministro Paulo Haddad, vendo 3 eixos de oportunidade. Bioeconomia, a questão do polo de economia da transformação digital, que aproveitaria o que já existe lá, porque é importante dinamizar, não é chegar e apagar a luz, pelo contrário, é estimular o que já existe e fazer isso se coadunar, se conjugar com atividades novas que aí sim aproveite os insumos locais. O ecoturismo, que é uma oportunidade econômica que a natureza propicia em função desse interesse não só do brasileiro, mas de toda a comunidade internacional em conhecer as belezas da região, e a piscicultura, que eu tomei um dado que me surpreendeu, ministro Paulinelli. O maior consumo de proteína animal no mundo é o peixe, não é a carne.
Não é a carne bovina, não é a carne suína, não é a carne do frango, é a carne do peixe, dados da FAO e da OCDE. E crescendo a taxas exponenciais, pelo menos até 2025. E o dado que também me surpreendeu é que o estado do Amazonas consome boa parte do seu peixe de Rondônia, sendo que o tambaqui, que a gente considera que é o peixe por excelência do estado, 90% dele vem de fora. E querem um dado mais surpreendente, ministro Paulinelli? Quem é o maior produtor de peixe em cativeiro do tambaqui? A China. A China. Nós perdemos isso, ministro Paulo Haddad. Nós perdemos isso, ministro Paulinelli. Faltou o senhor para dar conta disso. Faltou a Embrapa do peixe. E aí tem toda uma crítica às vulnerabilidades do polo industrial de Manaus, que são essas. O insumo não está lá. Se o insumo não está lá, o pesquisador que estiver lá, a indústria que estiver lá, só estará enquanto tiver o subsídio. O Estado se torna dependente do subsídio. Ele jamais vai poder prescindir, porque ele não terá condições de se desenvolver sem a existência disto que acaba se tornando, me permite a expressão, é apenas para facilitar, quase que uma dependência que vicia. O subsídio vicia. E aí, a crítica fortemente, a alocação ineficiente dos fatores de produção, distorce o mercado e as cadeias produtivas, que acaba sendo um apoio que compete com o local, o nacional, porque não está voltado para o mercado exportador, gera dependência e não há condicionalidades e metas, como, por exemplo, melhorar a parte social. Manaus tem um dos mais baixos indicadores de saneamento, 12% só das suas residências. Então, como é que este volume de recursos não esteve condicionado à melhoria dos indicadores sociais? Precisa existir essas condicionalidades, e é bom que no bojo agora da reforma tributária, ministro Haddad, isso possa ser colocado. Ou seja, vai o recurso, mas tem que ter condicionalidades. E aí a gente colocou as ameaças hoje ao polo industrial. É uma indústria 4.0 que está chegando, que não gera emprego, ela gera riqueza, mas ela não gera emprego. Isso é um dado que a gente precisa observar. A abertura comercial, a integração com as cadeias produtividades, a conectividade digital. Não existe negócios no mundo de hoje sem conectividade, não existe pesquisa. Como é que um pesquisador vai para Manaus se ele não tem acesso à internet? E aí, a partir disso, nós colocamos aqui de forma bem concreta o que seriam as propostas para esse plano. Primeiro, um satélite geoestacionário para resolver a conectividade. É um investimento que precisa acontecer. Segundo, hubs logísticos para a recepção de turistas, duplicar a capacidade do aeroporto de Manaus, de 2,5 para 5 milhões de passageiros, saindo de 5 fingers para 15 fingers, um complexo de logística descentralizada para a cadeia do frio, um polo de produção de madeira tropical engenheirada, que é uma nova fronteira do uso da madeira, que ela passar a ser o sistema estrutural do prédio. Ou seja, nós temos um déficit com a pesquisa no Brasil e com as nossas florestas tropicais, porque nós conseguimos ser o maior produtor mundial de eucalipto, de pinos, que é uma madeira exótica, e a gente não tem isto para a madeira tropical. Por que nós não fizemos isso para a nossa madeira? Se nós conseguimos fazer isso para a madeira exótica, desbancamos os escandinavos, a gente agora precisa suprir esse déficit que a gente tem em relação às nossas florestas, porque elas não serão preservadas se não tiver esse emprego industrial em escala que justifique exatamente este volume de investimentos que precisa ser feito. Um polo moveleiro em Manaus. Eu tive em Manaus, no maior, tipo Magazine Luiza, a Casa Bahia ali da região. Ministro Paulinelli, sabe de onde vêm os móveis vendidos ali? Pasme o senhor, da China. O tambaqui vem da China e o móvel de madeira vem da China. Como é que a gente vai preservar a floresta? Está todo mundo errado. Numa situação como essa, a gente precisa ter a coragem de dizer que nós todos estamos falhando. Não existe uma falha de mercado, existe uma falha de país, ministro Paulo Haddad. De planejamento, de pesquisa, de apoio para que a gente possa suprir essa condição, porque senão nós não estamos falando de verdade que queremos preservar a floresta. Porque se nem naquele estado, o móvel que vai para a casa da pessoa mais humilde ou mais rica vem dali, que uso sustentável iremos fazer da floresta? Aí se torna verdade aquele discurso
de que realmente precisa colocar tudo abaixo para dar lugar à soja e ao gado. O que não é mais necessário fazer, porque um estudo que nós fizemos no Instituto Escolhas mostrou o que já temos de área desmatada no país é suficiente para bancar a expansão da produção brasileira, permitindo que o Brasil seja um grande produtor internacional de comida e sem gerar prejuízos ao PIB do país. Zero de impacto econômico do ponto de vista de zerarmos o desmatamento. A questão do desmatamento se liga a uma outra questão, que é a absorção de terra pública, transformando em privada, para gerar lucros no mercado imobiliário. Isso não tem a ver, a desconexão com a produção é total. E isso a gente precisa deixar bem claro. E, por fim, qual é o resultado de tudo isso? Um investimento de 7 bilhões com a geração de 218 mil empregos ao longo de 10 anos. 206 mil empregos são diretos, 12 mil são decorrentes das obras de infraestrutura, como, por exemplo, a construção do aeroporto de Manaus, né? Então, isso ao longo de 10 anos. Com uma visão de futuro que significa, a gente precisa olhar no futuro. Quem dissesse que o Brasil ia dominar o Cerrado, quem dissesse que a gente ia ter uma Embrapa com 10 mil técnicos, quem dissesse que um ministro com 38 anos, saindo do interior de Minas Gerais, ia permitir toda essa revolução, como fez o ministro Paulinelli, poderia ser acusado de doido. Então, a gente está aqui com as nossas visões de futuro. É Manaus como a Paris do ecoturismo, Manaus como o Vale do Silício da bioeconomia, Manaus como a Lima da gastronomia amazônica. Sabe quanto o Peru, o Equador, a Colômbia gastam com a promoção do seu turismo por ano? O Equador, 60 milhões de dólares. A Colômbia, 100 milhões. Sabe quanto gasta o Brasil? 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Em qualquer parada de ônibus numa cidade grande, no Rio, São Paulo, você tem um cartaz divulgando o turismo peruano. Tem gente do Brasil, em vez de ir para o Nordeste, indo para Lima, na CVC, comprando pacote turístico. Como é que a gente vai querer competir se a gente não investe? Então, essas visões de futuro são necessárias para colocar Manaus como a Escandinávia do móvel amazônico, para o design. O que é o móvel escandinavo hoje, se não o design de alta performance, de alta qualidade? Tudo isso para colocar uma questão fundamental, me permitam aqui só voltar ao final da minha apresentação, se for possível, Deixa eu ver se eu consigo. Que é como é que a gente destrava a agenda da bioeconomia, que era o último slide, mas que eu posso falar. O que é essa agenda da bioeconomia que está travada? Precisa enfrentar aquilo que a gente chama em planejamento, ministro Paulo Haddad, os fatores críticos de sucesso, que essa proposta fez questão de elencar. Não é que ela é simplesmente um desejo que, ao ser apresentado, se transforma em realidade. Tem muito trabalho para fazer. Precisa enfrentar a discussão sobre a lei de acesso aos recursos genéticos, precisa enfrentar a questão da discussão do marco das concessões florestais, precisa resolver problemas logísticos, vai ter energia, porque a piscicultura sem energia ela não funciona. O tanque de aeramento, se ele ficar 5 minutos sem luz, toda a produção de alevinos é perdida. Então, tem questões que a gente fez de maneira assim, muito detalhada, indicando o que precisa fazer. O que a gente quis deixar como mensagem, vamos repetir aqui, é possível gerar investimentos na região amazônica que permitam a geração de emprego, de renda, de forma sustentável, usando a bioeconomia como esse eixo propulsor do desenvolvimento. Exatamente para que a gente possa fazer, dialogando aqui com a fala do ministro Paulo Haddad, exatamente a aproximação entre esse valor de uso presente e esse valor de uso futuro. Essa é a chave para que a gente possa ter um país que vai se orgulhar de gerar renda, futuro para a sua população, sem que a gente tenha que repetir a trajetória dos últimos 500 anos, que floresta boa é floresta preservada. Floresta boa é floresta preservada, mas com geração de renda, riqueza para todos nós. Muito obrigado, gente. Ótimo. Muito bom, excelente. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou fazer um breve relato sobre um case que representa tudo isso que eles falaram, que foi criado pelo ministro Paulo Haddad há mais de 20 anos. A Amazônia tem 90 milhões de hectares desmatados, dos quais 17 milhões degradados. Eles pensaram uma ideia para uma região de Rondônia, Ariquemes, porque lá tem uma pluviosidade grande e o Dendê só exige água, mais nada.
ele pode ser plantado em área degradada, ou seja, ele pode entrar como recuperador, eliminador de ozônio. A ideia é ter uma central, uma empresa, uma indústria, que faça o biodiesel, com o qual o Dendê concorre com o petróleo a $40, e que opere 500 produtores, usando no módulo da região, que é de 100 hectares, 20% dos módulos na área degradada. O Dendê serve para tubos de PVC biodegradáveis, como veículo de injeção. Você não come uma massa hoje sem Dendê, ela perpassa toda a indústria de alimentos, e ainda funciona como têmpera para o aço. Nós importamos Dendê. Isso é o resumo do que eles falam aí. Paulo, por favor. Com duas exposições muito densas, com novidade, o professor Paulo Haddad, com a sua verve de grande cientista, né, que hoje aprofundou na questão social, econômica e ambiental, com livros já sobre desenvolvimento sustentável, realmente nos brindaram aqui com um conjunto, né, de posições, de informações de primeiro nível. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, até porque eu tinha conversado com o Fernando, a gente percebeu que não houve tempo de debate. Eu acho que, eu falando um pouquinho, nós vamos abrir, não é isso? Para um pouco de debate aqui. Mas de algumas das posições bem postas aqui, eu vou pedir licença para mencionar, sabe que nós somos amigos de família, somos conterrâneos, e a gente fica muito feliz por isso. Eu, sobretudo. Ele nasceu na cidade, eu nasci no Arraial, no município de Oliveira, em Minas Gerais. Mas eu queria trazer aqui, puxando da exposição do Paulo Haddad, uma coisa que eu vivi, e que é fácil de ver, e aí mostra para a gente como que as coisas são difíceis. A gente fala de longo prazo, mas algumas coisas acontecem numa velocidade estupenda, né? Eu era menino de 12 anos, entrando para uma escola agrotécnica lá em Barbacena, e eu ouvia, antes de ir para a escola, né, um ano antes, eu ouvia pessoas poucos anos mais velhos que eu, quer dizer, jovens lá com seus 18, 19 anos, que saíam dali a 150 quilômetros de Belo Horizonte, da capital do estado, né? E as mães diziam: recebi carta do meu filho, ele está no sertão de Uberaba, ele está no sertão de Patos de Minas, ele está no sertão de Goiás. Logo eu vou para Barbacena e eu via dizer, e aí tem tudo a ver com o que ele fala aqui. Eu ouvia colegas meus dizerem assim, né? Mas vocês não fazem ideia. Lá em Valadares, o Colonião encobre o Nelore. Nelore é o símbolo do gado grande. O Colonião encobre o Nelore. Hoje você vai lá, é um braquiária degradado. Mas aquela era a realidade da época. Não tinha outra opção. Ou o cara ia para o sertão, né? Ou ia desmatar e pôr fogo, e assim foi o café plantado no Paraná, com semente, nem muda não usava. Queimava-se, tirava alguma madeira, queimava-se. Então, para a gente fala isso com tristeza, mas isso não travar a gente. A gente fala trava do sucesso. Aí agora é a inteligência pensar daqui para frente. E eu vejo o seguinte, nós temos, na parte, vamos chamar, cultural e representado por processo da nossa área institucional, legal,
horrores que são a nossa tradição do tudo ou nada. Antes podia tudo, o governo estimulava, no caso da Amazônia, tem que desbravar 50% para ter o título. E depois, não quero falar de Amazônia. Amazônia, para mim, eu acho que nós precisamos ampliar o conhecimento e arrumar soluções muito bem planejadas. Mas, de um modo geral, o que acontece? Ou tudo, ou depois voltou. Não, 20% pode desmatar. Ora, o sujeito lá no meio, pega uma área lá, no meio ele faz 20%. Registro, não tem estrada, não tem nada. O que vai acontecer é, claro, que é o desmatamento ilegal e tudo mais. Ou seja, o comando e controle que nós temos muito forte, que é a cultura da nossa legislação ambiental, não ajuda. Por isso que eu acho que essa via da sustentabilidade é uma maneira de a gente abrir espaços, abrir cabeças, inclusive nesse plano legal institucional. E vou dar um exemplo que eu acho o mais rico que nós temos, que é recente, que é do Código Florestal. Eu sempre digo, eu tenho essa convicção, os processos que nós chamemos de desenvolvimento, processo de desenvolvimento sustentável, só ocorre se você tiver uma perspectiva de governança específica, local, na própria propriedade, mas numa perspectiva, digamos, de pactuação permanente. A pactuação do produtor com a sociedade toda, com a sociedade local, com a natureza, o córrego que ali perto dele, a sua nascente, etc. Por quê? Porque o processo é dinâmico. Então, os indicadores são fundamentais para ir à mesa de negociação, mas mesmo eles precisam ter ajustamentos. Por quê? Porque senão nós vamos ter conflito de quem é a favor, de quem é contra a lei, etc. Mas nós temos o exemplo exitoso do nosso Código Florestal. Deu trabalho, houve uma mobilização no plano político, ideológico, no plano da sociedade, e está feita uma pactuação, está em vias de ser executada, né? Primeiro é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e que quem não estiver cumprindo o preceito que a legislação estabeleceu no pacto, vai fazer a regularização ambiental, o programa de regularização ambiental. Mas é uma coisa que gera, na minha avaliação, e nós não estamos nos apropriando disso, gera um crédito para o Brasil, para a agricultura brasileira e para, obviamente, o agricultor como o agente. E aí eu digo, é tão difícil a gente sair de uma condição onde o governo, com seu tacão, está em cima o tempo inteiro, quando, na verdade, nessa questão do Código Florestal, nós estamos, já fizemos, já aprovamos, a condição do produtor como o agente ambiental. Ele é o agente, ele é o gestor de um território para todos os efeitos. Então, eu acho que esse é um ponto importante que nós, e quem lida mais com a ciência, deveria explorar mais. Em relação à Amazônia, eu queria apenas mais dar um posicionamento, que ele é meu, e ele, obviamente, transita por todos nós do Fórum. Não se pensa em projetos para a Amazônia, na parte, estamos falando de alimento, ou na parte de produção agropecuária, que não seja na perspectiva de recuperação de áreas. Então, isso é uma coisa para ficar bem clara, que digamos, não é um dogma, mas é um posicionamento que já existe. Porque eu vejo que é por aí que nós podemos dar a contribuição
para buscar a convergência de agendas. E mais uma última notícia, é que eu fui procurado há pouco tempo por um grupo, até são lideranças de militares, mas com muitos cientistas, inclusive da nossa UFMG, propondo um programa Mineração 4.0, Amazônia 4.0. Então, o que eu vejo é que é uma oportunidade muito boa para a formulação nesse momento em que o assunto está muito, digamos, está atraindo inteligências, forças políticas, e, infelizmente, como eu disse, não é hora da gente pensar em que esse governo está contra ou a favor. É fazer aquilo que possa ser a melhor contribuição para a sociedade.